sucessos. Entre eles, Uma Casa de Caboclo e Mágoa de Boiadeiro. Nonô Basílio, no nosso programa, vai conversar sempre a respeito da história do disco sertanejo. Eu gostaria, assim, de perguntar, inicialmente, Nonô, a primeira gravação em termos de disco sertanejo. A primeira gravação em disco sertanejo aconteceu em 1929, pela dupla Mariano e Caçula. Quer dizer, pertencia à turma do Cornélio Pires. Sei. E a primeira gravação, que é do meu conhecimento, foi Jorginho do Sertão, uma moda de viola recolhida pelo Cornélio Pires, que, por incrível que pareça, Cornélio Pires era um poeta, porém ele não se considerava como compositor. Ele recolhia esse material, músicas de autores desconhecidos. No caso de Jorginho do Sertão, uma música recolhida por Cornélio Pires. E foi ele quem tomou esta atitude de abrir os caminhos, por isso ele foi considerado como o bandeirante do folclore paulista. Quer dizer que a iniciativa foi de Cornélio Pires. E a sua turma, que tinha vários cantadores com ele, né? E quem gravou o primeiro disco, Nonô? Foi exatamente Mariano e Caçula, que é da turma do Cornélio Pires, de sertanejo. E que música você... Jorginho do Sertão. Jorginho do Sertão, então, que a dupla Liu e Léo poderia... Liu e Léo está aí, e eles vão cantar apenas o início, quer dizer, o início não, depois do levante, que a moda tem um levante, mas eles vão cantar, eu acho, a frase principal de Jorginho do Sertão. Faz favor, Liu e Léo. O Jorginho do Sertão, rapazinho de talento, numa carpa de café ele enjeitou 3 casamentos. E quem mais gravou, Nonô? Nesta época, 1929, 1929. para 1930, Mandi Sorocabinha. Mandi Sorocabinha. Zico Dias e Sebastiãozinho. Quer dizer, Arlindo Santana. O pessoal, sempre eu volto a falar neste bandeirante extraordinário, que é o Cornélio Pires. E nesta época, de 1929 a 1930, esse pessoal todo, quase todo, seguiram o Cornélio Pires. Nonô, nem todas as pessoas sabem a respeito de qual a diferença, por exemplo, que existe entre música sertaneja, música caipira e música folclórica. A diferença aí depende da questão regional, ou mesmo do nível de cultura de cada um, porque muita gente pensa que a expressão caipira seja pejorativa, que venha diminuir, achar que é um homem ignorante, nada disso. Caipira, todos nós somos caipira. Eu, por exemplo, sou caipira, me orgulho disso. E a diferença que criaram dentro do campo musical é que caipira é aquelas músicas cantadas numa linguagem castiça, naquela linguagem regional. E a música sertaneja é esta música elaborada que nós fazemos agora, né? Que os compositores começaram a fazer e assinar, que antigamente não tinha. A música não tinha nenhum valor, então ninguém assinava. Então, música caipira, segundo os conhecimentos, segundo a minha pesquisa, porque eu acho que é o povo que faz as expressões e que faz a língua, então eu acho que é essa considerada castiça, como, por exemplo, pronúncia bem regional, daquela maneira bem terra do caboclo falar. Certo. E a música sertaneja é essa que nós fazemos agora, né? E falando em música sertaneja, música caipira, principalmente, quais os primeiros autores, Nonô? Aí nós temos que considerar o nosso saudoso irmão, nosso saudoso bandeirante também, que é o Capitão Furtado, né? Certo. Capitão Furtado, João Pacífico, que eu considero assim um literato, um professor da música sertaneja, Palmeira, Ted Vieira, Piraci, bom, esses são tantos, né, Moraes? Aqui, assim, você está me pegando assim de surpresa, e infelizmente, há nomes importantíssimos que no momento me escapam. Mas que eu falei... E fale-me a respeito, assim, dos primeiros ritmos, o cururu, a teretê, a moda, os primeiros ritmos. O primeiro ritmo usado por nós... A toada. Bom, a toada vem de mais longe. Vem depois, certo. Aliás, ela vem
da mesma época, ou mais longe talvez, porém ela foi usada no disco depois. Depois nós vamos falar da toada, talvez, num próximo programa. Mas vamos falar dos ritmos assim, mais sertanejos. Por exemplo, a moda de viola é um dos ritmos pioneiros no nosso folclore brasileiro, né? Certo. Agora, o cururu, o cateretê, foram depois adaptados dentro do nosso estilo, porque antes eram músicas para fundo religioso. Acho que você, um homem, sei que você sabe disso, que os catequizadores usavam este ritmo balançado para ensinar, assim, catequizar os homens primitivos no começo da nossa civilização. Então, o cateretê e o cururu, por exemplo, é mesmo aquela mesma linha do catira, né? Aquele mesmo balanço da congada, das folias de reis, que são músicas de fundo religioso. Bem, falando de primitivismo, e o sertão do Laranjinha? Será que ele e o Léo podiam dar uma... Eles podem. Deixa eu fazer aqui um esclarecimento a respeito do sertão do Laranjinha. É uma das primeiras modas de viola que teve a assinatura de autor, de compositor. Que até então era tudo recolhido. Então o sertão do Laranjinha tem a assinatura do nosso saudosíssimo Capitão Furtado. E em parceria, não sei se com o Tunico ou com o Tinoco, que também é uma dupla pioneira, que participou desse nosso programa e que vem desse tempo também. Perfeito. O Sertão de Laranjinha, os autores assinaram o Sertão de Laranjinha, Capitão Furtado e Tunico ou Tinoco, um dos dois irmãos.